parte 3, tá? Ó, Sentinela, 1º de maio de 1988, página 22. Novamente eles distorcendo a história. Alguém estava falando sobre um testemunho que recebeu, ó. A pessoa estava pregando, né? Você crê no segundo advento do Senhor? Perguntei ao jovem que atendeu a porta. O segundo advento de Cristo aconteceu em 1914, respondeu ele. Atônita, eu disse a ele que isto era impossível. A senhora deve ler este livro, disse ele, entregando-lhe a harpa de Deus. Bom, aqui a Sentinela de 88 está dizendo que o livro A Harpa de Deus, ele estava afirmando que a segunda vinda de Cristo era em 1914, tá? Só que quando a gente recorre ao livro A Harpa de Deus, a edição aqui de 1921, o que ele diz, ó? Desde 1874 é o tempo da segunda presença do Senhor, conforme declarado acima. Foi no ano 1874 a data da segunda presença do nosso Senhor. Bom, eu tenho o livro Harpa de Deus. Está aqui, ó. Esse livro aqui foi o primeiro livro escrito por Joseph Rutherford. Essa aqui não é a edição de 1921, tá? É a edição de 1928, ou seja, mostra que até 1928 eles ainda acreditavam que Jesus tinha vindo em 1874. Lá na página 234, gente, eu posso mostrar para vocês, não apenas isso, né? Não apenas que Cristo iniciou em 1874, mas que os últimos dias começaram em 1799. Sabia que se você pesquisar ali no site das Testemunhas de Jeová, o site oficial, na biblioteca deles, você não vai encontrar sobre 1799, que eles conseguiram apagar tudo sobre isso. Então só em publicações bem antigas você consegue perceber isso, tá? Então aqui, ó, das páginas 234 a 236 do livro A Harpa de Deus, começa a explicar, por exemplo, aqui na página 235, ó, o cálculo que eles fizeram para chegar a 1799 como o tempo do fim. Ali disse que a simbologia bíblica do tempo significa um ano de 12 meses, ou 30 dias cada, ou 360 dias. Cada dia é considerado por um ano, e um ano profético, né? Eles citam o exemplo de Ezequiel 4:6. E ali é mencionado que 3 tempos e meios de 360 dias equivalem a 1260 dias proféticos. E esses 1260 dias proféticos, que seria 1260 anos, eles começariam em 539 depois de Cristo e chegariam a 1799. Note novamente ali no parágrafo 398, ó, falando sobre algumas regras, ó, applying the same rule then of a day for a year, ó, um dia por um ano, 1335 dias depois de 539 do ano domini, chegamos a 1874. Então, naquele tempo, Russell e os estudantes da Bíblia, né, ensinavam que os últimos dias começaram em 1799. Como é que eles chegavam a isso? Lá na profecia de Daniel. Pegavam os 1260 dias, diziam que era 1260 anos e aplicavam desde 539, ano domini. Chegou em 1799. Depois eles pegavam os 1335 dias, aplicavam como se fossem anos e calculavam desde 539. Chegaram a 1874, tá? Note aqui na página 36, parágrafo 400, ó, ali diz bem claro que há 2 datas importantes aqui que não se deve fazer confusão, mas há claramente uma diferença. O início do tempo do fim
e a presença do Senhor. O tempo do fim, diz ali bem claro, ó, era um período a partir de 1799, enquanto que o tempo da segunda vinda do Senhor, né, a presença, é de 1874. Então isso está bem claro, ó, no livro A Harpa de Deus. Só que esse livro você não vai encontrar em lugar nenhum, porque isso aqui é algo raríssimo. Mas foi o primeiro livro que o Rutherford escreveu e era o livro usado para se falar a respeito dos ensinos após Russell ter morrido. Continuação do vídeo, quero mostrar para vocês, ó, o caso 4, né, em que, novamente, nas publicações mais novas, eles dizem uma coisa que as antigas não diziam. Despertai, 22 de julho de 73, página 8. As testemunhas de Jeová apontaram para o ano de 1914 com décadas de antecedência, como marcando o início da terminação do sistema de coisas. Novamente é mentira, né? Ó, isso aqui eu citei para vocês agora, ali, ó, na Harpa de Deus, tá? É a página 231 em inglês, mas o livro que eu tenho, que é a edição de 1928, é na página 236. Note como o livro que Russell escreveu, ó, O Tempo Está Próximo, de 1889, na página 101, ele disse bem claro, ó, portanto, não fique surpreendido quando em capítulos subsequentes apresentarmos provas de que o estabelecimento do reino de Deus já começou, que é indicado nas profecias como previsto para começar o exercício de poder em 1878, e que a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso, que terminará em 1914, com o desmoronamento completo dos governos atuais da Terra, já começou. Então, vem mostrando que, embora as publicações mais recentes das Testemunhas de Jeová digam uma coisa, que Jesus ele estava presente invisivelmente em 1914 e isso era esperado com muitos anos de antecedência, isso é mentira. Bom, continuando, ó, outra afirmação deles, ó. Anuário das Testemunhas de Jeová de 1976, página 37. Se você ainda não leu sobre a história das Testemunhas de Jeová, um livro que eu aconselho vocês lerem é o Anuário de 1976, porque ele vai contar sobre como surgiu os estudantes da Bíblia, né? Como eles surgiram nos Estados Unidos. Por isso que o Anuário de 76 conta isso, conta em 3 partes. Só que lá em 76 eles diziam o seguinte, ó. 1914 deveras marcou o fim desses tempos e o nascimento do reino de Deus no céu, tendo a Cristo Jesus como rei. Pense só nisso. Jeová concedeu tal conhecimento a seu povo cerca de 4 décadas antes de tais tempos expirarem. Nota o raciocínio. Ó. Em 1976, a Sociedade Torre de Vigia afirmou que cerca de 4 décadas antes de tais tempos expirarem, ou seja, 1914, né, 4 décadas antes, 1874, Jeová tinha concedido a eles o conhecimento de que 1914 marcou o nascimento do reino de Deus. Mas o que na verdade, a publicação de 1913, um ano antes do fatídico ano de 1914, né, o livro que o Russell escreveu, A Batalha do Armagedon, porque eram 7 livros, né, a coleção Millennium Dawn, Aurora do Milênio, eram 7 livros que o Russell escreveu. Na verdade, ele conseguiu escrever 6, né, o 7º não deu tempo de escrever porque ele morreu antes. Mas nesse livro aqui, 1913, na reimpressão do livro, né, ele diz o seguinte, ó, o nosso Senhor, o Rei designado, está agora presente desde outubro de 1874, segundo o testemunho dos profetas, para aqueles que têm ouvidos para ouvir. E a inauguração formal do seu cargo real data de abril de 1878. Ou seja, aquele cálculo que eu disse para vocês, né, 3 anos e meio após a segunda vinda de Jesus, seria ressuscitado
né, em 1878. E o primeiro trabalho do reino, conforme mostrado pelo Nosso Senhor nas parábolas, né, está agora em progresso. Ó, os mortos em Cristo levantar-se-ão primeiro. Então eles aplicavam isso em 1878. Tá? E os santos adormecidos, já aptos e preparados e achados dignos de serem membros do seu corpo, a noiva, foi estabelecido em 1878. E a única coisa que falta fazer para estar completo é o ajuntamento no Senhor daqueles dos eleitos que estão vivos. Ou seja, quando chegasse em 1914, né, Jesus estaria governando sobre a terra e os últimos cristãos ungidos seriam levados para o céu. Isso, ó, a Batalha do Armagedon, 1913, páginas 621 e 622, ó. Aqui tá para vocês o estabelecimento do reino. Aqui a publicação original, essa parte que eu marquei aqui, ó, tá mostrando aquilo que acabei de ler para vocês, ó. Consegue verificar? Conseguem ler? Quem entende um pouquinho de inglês. Então, eu estou mostrando para vocês, gente, nas publicações em inglês, as publicações originais, o que se dizia e o que as testemunhas de Jeová passaram a dizer depois, tá? Por último aqui, ó, a Sentinela, 1º de setembro de 90, eles disseram o seguinte, ó. Foi ali, eles estão falando sobre uma experiência de alguém, né? A pessoa está dizendo, ó, foi ali que conheci Frederick James, ex-soldado britânico, que se tornara zeloso estudante da Bíblia. Ele me explicou que Jesus já estava presente desde 1914, invisível ao homem. Esta era a nova mais emocionante que eu já ouvi. Então, a Sentinela lá de 1º de setembro de 90 está relatando uma experiência, né, de uma testemunha de Jeová antiga, né, dizendo que aprendeu desse ex-soldado britânico, dizendo, ó, que ele me explicou que Jesus estava presente desde 1914, invisível ao homem. Não, não. As publicações antigas sempre mostraram a data de 1874. Ó, 15 de fevereiro de 1927, página 54, em inglês, tá? Diz o seguinte: a prova é muito clara e convincente de que a segunda presença de Nosso Senhor data de 1874 e que desse tempo em diante o Senhor Jesus tem estado a juntar aqueles que fizeram pacto com o Senhor Deus através do sacrifício. Nota aqui para vocês verem, ó. A Sentinela, página 54, aqui, ó. Tá? Vou até fechar aqui para vocês poderem enxergar melhor. Conferir o que está escrito aqui em inglês. Aqui. Notem que essa sentinela é de 1927. Russell já tinha morrido há 11 anos. Russell morreu em 31 de outubro de 1916. Então, até 1927, vocês estão vendo aqui que se ensinava que a presença de Jesus nos céus tinha se dado em outubro de 1874 e não 1914. Entendeu como a sentinela mente para você? Agora, o que é interessante é o que diz aqui, olha. Isso aqui, ó, eu até procurei para mostrar para vocês depois, ó. Tá? Vou ler aqui em português e vou mostrar para vocês onde está em inglês, ó. Como que se considerava a Sentinela, tá? Ela não era uma revista qualquer. Ela era o canal de Deus para a humanidade, ó. Era de se esperar que o Senhor tivesse o meio aqui, ó. Um meio de comunicação com o seu povo na Terra. E ele tem mostrado claramente que a revista chamada A Sentinela é usada para esse propósito. Isso foi dito em 1939, no Anuário das Testemunhas de Jeová, na página 85, ó. Mostrando aqui para vocês, ó. Yearbook, o Anuário, 1985, sob o tópico A Sentinela. Ó aqui, ó. Deixa eu fechar aqui de novo e deixar bem grande para vocês poderem ler. Ó. Conseguiu ler em inglês? Então, eles se diziam portadores da voz
de Deus. E a sentinela era o canal. Então, a gente percebe que a sentinela servia para transmitir aquilo que Deus queria. E a gente pode ver que as datas, né, as datas principais deles eram 1799, o ano que teria começado os últimos dias. Depois, 1874, a segunda presença de Jesus nos céus. 1878, a ressurreição dos ungidos, né, dos cristãos que já haviam morrido fiéis a Deus, né, e que estavam dormindo, seriam ressuscitados nos céus. E 1914 seria o fim do sistema de coisas. Só que como nada disso aconteceu, o que eles fizeram? Resolveram mudar as coisas. O próprio Rutherford, após a morte de Russell, mexeu justamente nessas datas. O tempo do fim não seria mais em 1799, conforme nós vimos no livro A Harpa de Deus, mas em 1914. Ali iniciaria o tempo do fim. A segunda presença de Jesus, invisível nos céus, não seria mais em 1874, seria em 1914 também. E a suposta ressurreição invisível, celestial, dos cristãos tinha se dado em 1918. Mas isso é assunto para próximos vídeos, as mudanças que Rutherford fez. Mas o que eu quero que vocês entendam é que até o ano de 1930, pelo menos, essas 4 datas eram ensinadas nas publicações, ao chamado Canal de Deus. Você tem em casa, é muito difícil terem, né? Mas eu tenho o livro Aproximou-se o Reino de Deus de 1000 anos. Esse livro, gente, ele foi lançado em 1973 em inglês e em 1975 foi lançado em português. E lá nas últimas páginas, né, na página 206 a 211, ali é explicado por que eles resolveram mudar da data de 1874 para 1914. Qual foi o erro que eles encontraram? É o único livro que explica sobre isso. Então dá uma procurada lá na sua biblioteca digital para ver se você tem. Agora eu te pergunto, como os cristãos daquela época, os estudantes da Bíblia daquele tempo, se sentiram quando aquelas promessas não se cumpriram? Como Russell foi enfático sobre o ano de 1914? Isso no próximo vídeo eu vou te explicar. We don't need no thought control.